GTA 6 foi anunciado e depois de assistir ao primeiro trailer, eu fiquei com muita vontade de jogar um GTA. E uma coisa que eu nunca tinha feito foi ir atrás do 100% do GTA V. Afinal, eu comecei a ir atrás do 100% nos jogos apenas em 2023. Então, como meu primeiro vídeo no canal, hoje vocês vão ver todo o meu progresso até o 100%. O problema desse 100% não é nem o modo offline, e sim o modo online do GTA, podendo demorar por volta de 300 horas para obter essas conquistas. Então, vamos lá. Olá, eu sou o ViniZ e bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Vale lembrar que isso aqui não é um guia, é só eu mostrando a minha jornada até atingir o 100% do GTA V. Dito isso, não esquece de soltar aquele like e se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. Modo história do GTA V, eu não quero me alongar muito nele. Afinal, o jogo lançou lá em 2013 e acredito que muitos de vocês já conhecem a história do jogo. As conquistas que você pega no modo história ao todo são 11. Eu tô deixando aqui na tela para vocês darem uma olhada. Todas elas são relacionadas à história principal do jogo. Como eu disse, eu resumi ao máximo o modo história, pois o modo online ficou muito grande mesmo. What the hell? Depois disso, eu resolvi fazer as missões de assassinato do Franklin. Eu deixei para o final do jogo porque eu já sabia do esquema da bolsa de valores, que até onde eu sei é a melhor forma de conseguir dinheiro rápido no offline. Enquanto eu fazia isso, eu acabei pegando duas conquistas, aplicando em alfa puro, que é investir na bolsa de valores, e a segunda conquista, que é uma dinheirama, que é gastar um total de 200 milhões entre os 3 personagens. Coisa linda, isso. Terminando a história e as missões de assassinato, eu resolvi focar nos coletáveis do jogo. Aqui existe um monte de coletável, nada demais, nada que um vídeo no YouTube mostrando a localização de todos não resolva. Como todo coletável, isso aqui é um saco, cara. Demora tipo um tempão pra pegar todos. Mas vamos lá. O primeiro que eu fui atrás foi de coletar todas as peças da nave espacial. Só precisa coletar as 50 peças e depois entregar para esse doido aí. Feito isso, você ganha um carro esquisito e o mais importante, a conquista muito além das estrelas. O próximo coletável é de solucionar o mistério de Leonora Johnson. Nada demais. De novo, são 50 fragmentos de uma carta que estão espalhadas pelo mapa inteiro. Ao coletar todos e descobrir quem foi, é só ir atrás do culpado. Completando a missão, a gente consegue mais uma conquista, que é um mistério solucionado. Say hello to Leonora, motherfucker. O próximo coletável da lista para mim, e acredito que para todos, é o mais chato que existe. Primeiro você precisa comprar essa doca que fica localizada aqui. Fazendo isso, você vai liberar um submarino. Pegando ele, você precisa coletar todos os 30 lixos nucleares espalhados por toda a costa de Los Santos. O submarino dá uma facilitada porque ele tem um sonar mostrando sempre a localização do próximo resíduo nuclear. Mas isso não adianta em nada, porque sério, o submarino é extremamente lento e você basicamente tem que dar a volta no mapa inteiro. Então já dá para imaginar que isso aqui dá bastante trabalho. De longe, esse coletável foi o que mais demorou para eu conseguir todos. Foi quase umas 3 horas aqui nesse maldito submarino, mas pegando todos, vem a conquista de gestão de resíduos. Depois disso, eu resolvi fazer algumas conquistas mais fáceis dentro do GTA. Dentro do jogo, às vezes aparecem algumas pessoas pedindo ajuda, e você precisa completar um número específico disso para o 100%. Então sempre que apareciam essas missões aleatórias, eu procurava não perder elas, mas quando você está com o Trevor e dá uma carona para alguém, existe uma opção de enviar ela até o culto altruísta. Fazendo isso uma vez, você consegue a conquista Acólito Altruísta. Gonna strip the screw there. I can't put the cap on. No, it's a nut, man. You just screw it back on. Hey, what are you doing here, citizen? I said, what are you doing here, citizen? Nothing. Oh, I'm sorry. You're clearly a tourist. Our friends from up north, eh? A boot? Don't even say it like that. There's a moose loose, a boot the who's. Fuck off, you Hoosier. Hey, what's that about? Fuck's sake! Oh, Jesus. It's a faint fucking accent. Get out You of can here. hardly Come on, tell. Come on, insurgent, insurgent. We have contact. We have contact. Outra conquista fácil é de completar todas as matanças. Em algum ponto da história que eu não lembro qual é, você libera essas missões com o Trevor. Fazendo todas elas, você consegue a conquista Sangue no Zóio.
Com o Franklin, então, eu comprei mais uma propriedade, que é uma empresa de táxi, e de vez em quando o gerente te liga dizendo que precisa de você para fazer uma corrida VIP. Terminando uma corrida aqui, você consegue a conquista Na Vida Somos Todos Passageiros. Aproveitei que tinha grana sobrando também e peguei logo a conquista Los Santos Customs, que é de modificar completamente um veículo. Take me to my father, brother, uncle, Kiflam. Yo, peace, brother. Kiflam. Oh, Kiflam. really? Oh! Depois disso, eu resolvi fazer uma missão exclusiva com o Michael, que é a Kiflam. 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 Right. Kiflam. Essa aqui, dentre todas as missões secundárias, é a mais chata que existe. Desde procurar um item aleatório no meio do nada, a correr com uma túnica horrorosa por 8 km no deserto. É uma missão mais bizarra que a outra. Mas no final disso tudo, a gente consegue a conquista Kiflam. Make or break Vinewood careers. I will destroy you. Gotta go, brother. Kiflam. You are unsavable. You will be the fertilizer of the 10th paradigm. Feito as missões então exclusivas do Franklin e do Michael, faltavam as missões do Trevor. Para fazê-las, basta comprar o hangar na pista de pouso Mackenzie. Terminando todas elas, você consegue a conquista TP Indústrias Logística Bélica. Outra exclusiva com Trevor são as missões de caça-recompensa. Essa aqui eu nem lembrava da sua existência, e eu estava com medo de já ter feito elas e nem ter percebido. Mas aí eu procurei um vídeo sobre essa conquista, fui até esse local aí e entreguei o alvo vivo e em segurança para Maud, me dando assim a conquista de procurado vivo ou bem vivo. Nessa parte aí eu já tinha feito a maioria das conquistas do offline. Tinham 3 conquistas que eram bem fáceis de se fazer. A primeira, que é turista em San Andreas, que é só você explorar toda a área do mapa, sem dificuldade nenhuma. A segunda, que é o mar não estar para peixes, que também é muito simples de se fazer, é só você ser morto por algum tubarão. E a terceira, que é o exército de 3 homens. Para fazer é muito simples, basta com um dos personagens chamar os outros 2 para dar um rolê. Com todos os personagens no mesmo carro, você precisa sobreviver por 3 minutos, com pelo menos 3 estrelas de procurado. É só você ficar rodando ali no aeroporto com o carro. Você não precisa fugir nem da polícia nem nada. E ela precisa ser feita fora de missão. Tirando essas conquistas do meu caminho, eu resolvi ir atrás das conquistas mais difíceis. E a primeira que eu fui atrás foi a multidisciplinado. A lista do que você precisa fazer não é muito grande. Eu vou deixar aí na tela tudo que precisa ser feito. Não é muito difícil. Mas a última corrida do triatlo, meu amigo, ela é bem longa. Então prepara um tempinho para ela. Demorou para mim uns 28 minutos. 28 minutos, velho. Você não ouviu errado. Foram 28 minutos em uma única corrida. Essa foi a corrida que de longe mais demorou. As outras até que foram bem tranquilas. Essa também, para falar a verdade, é bem tranquila. O único problema é que ela demora demais. Com isso tudo, a gente vai chegando finalmente na parte final do offline. Mas é claro que eu tinha que deixar o pior pro final, com a conquista por um triz, que você precisa completar todos os desafios da ponte aérea e voo faca. A minha dica aqui é para você passar por debaixo das pontes utilizando um helicóptero, que fica bem mais fácil. E ao todo são 50 pontes. E cuidado, às vezes mesmo passando por debaixo da ponte sem bater não contabiliza. Então sempre preste atenção se contabilizou ou não para não ter que repetir tudo de novo. Os voos faca são 15 no total. Eu não tive dificuldade nenhuma aqui. Acabei pegando essa conquista sem bater ou explodir nenhuma vez. Acabou que as minhas mais de 1000 horas jogando Battlefield 3 e 4, tanto de helicóptero, tanto de jato, me ajudaram aqui. Inclusive, saudades de um Battlefield bom, mano. Se liga, eu vou explodir aquele filho da puta!
Partindo então para a próxima conquista, que é exibicionista, que é completar todos os saltos únicos. Essa aqui eu já passei por uma certa dificuldade. Foram várias tentativas indo e voltando para uma oficina para reparar o carro e por aí vai. Mas o último salto único foi o mais infernal possível. Tu tem que saltar até o farol. Cara, mas é sério, foram muitas tentativas. E como esse salto fica lá no cu de Judas e seu carro acaba caindo na água várias vezes, é um inferno. A minha dica aqui é, se você não conseguir de primeira, eu recomendo que chame um táxi e tente com ele. Ao todo, são 50 saltos únicos que você precisa fazer. Essa aqui foi bem difícil, eu demorei bem mais do que eu gostaria nessa conquista. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Chegamos então na nossa penúltima conquista, que é Criptozoologista. Essa aqui já é mais um coletável que veio depois de alguma atualização que eu não sei qual é. Cara, mais um coletável, eu não aguento mais, cara, de verdade mesmo. Bom, essa conquista aqui tinha um macete, você não precisava coletar todos, só os terrestres no caso. Mas eu fiz isso? É claro que não. Eu peguei todos os 27 peiotes. Cada coletável desses você se transforma em um animal. No início estava tudo indo muito bem, mas é claro que como sou eu jogando, iria acontecer algum bug, né? E por algum motivo, alguns peiotes não estavam aparecendo. Então o que eu tinha que fazer era me afastar deles, salvar o jogo, fechar o GTA, abrir e aí ele aparecia. O problema é que em 2 desses casos eu tive que resetar várias vezes no final. Mas depois de muitas tentativas eu acabei conseguindo pegar a conquista. E no final é isso que importa. Bora. Vai. Ui, desviou. Desviou da merda, mano. Que isso? Que absurdo. Com isso tudo feito, eu fiz mais algumas miscelâneas que precisavam para atingir o 100% do jogo e conseguir a conquista Vida Bandida. Aqui são várias coisas que você precisa fazer, só que como essa parte do offline está ficando gigante, eu ainda tenho que fazer todas as conquistas do online do jogo. Eu vou só dar uma dica que no site da Rockstar tem uma lista de tudo no jogo que você precisa fazer para chegar no 100%. É tudo bem explicadinho, mostrando o que você já fez e o que você não fez. Eu recomendo que, se você for atrás do 100% do GTA V, utilizem esse site que facilita bastante a sua vida. E finalmente, essa foi a última conquista que a gente precisava no GTA Offline, chegando a hora de partir para o modo diretor. O modo diretor, eu não vou me alongar em nada nele, pois todas as conquistas são extremamente fáceis de se fazer. Eu só vou passar rapidamente por cada uma delas aqui. A primeira conquista que eu peguei foi Amor Animal, que é só você entrar no modo diretor usando qualquer animal, aqueles que eu peguei lá daquele coletável dos peiotes. Depois disso foi Diretor de Primeira Viagem, que é só usar qualquer personagem que pega a conquista. Depois Ator do Coração, que é só você usar qualquer personagem do GTA Online no modo diretor. A próxima conquista, que é Film Cut, que ao completar todas as missões do Kiflon, você libera o Christopher Mage para usar no modo diretor. Aí é só selecionar ele que vem a conquista. A próxima conquista é Um Grande Elenco, que ao finalizar a história você libera todos os personagens relacionados a ela. Aí é só você jogar com qualquer um, como por exemplo o Lamar, que você pega essa conquista. A próxima é Por Todos os Cantos, que você consegue ela visitando todas as locações do modo diretor. Até aqui eu achei que seria bem fácil de pegar todas as conquistas do modo diretor, mas é claro que a Rockstar não deixaria ser tão fácil. Então a conquista Humanos de Los Santos, você precisa desbloquear todos os personagens especiais e jogar com qualquer um deles no modo diretor, o que significa que eu teria que ir atrás de todos eles. Ao todo são 12 personagens espalhados pelo mapa, indo atrás de cada um e depois, jogando com qualquer um deles, você libera a conquista. As últimas duas conquistas são as mais fáceis, que é Visionário de Vinewood, que é entrar no modo diretor 5 vezes, e Majestoso, que é entrar 10 vezes. Com isso tudo, o modo diretor foi finalizado, restando apenas o modo online.
Como eu havia dito no início do vídeo, eu comprei GTA V em 2017, mas pelo online com os amigos. Então eu acabei pegando algumas conquistas, mas foram pouquíssimas, então eu vou listar aqui para vocês quais foram elas. A primeira delas foi carne fresca, que é basicamente completar o tutorial do online. A segunda foi esteja preparado, que é completar qualquer planejamento de golpe. A próxima é sonho americano, que é você ter uma casa, uma garagem e um veículo assegurado. Partindo então a próxima, que é criminoso meia boca, que é alcançar o nível 25 no modo online. Depois disso temos intocável, que é só você completar um final de golpe sem sofrer dano. Liberdade condicional, que é terminar o golpe da prisão pela primeira vez. Em nome da ciência, que é completar pela primeira vez a invasão da LU-Man e financiamento, eu acho que é assim que se fala. E por último, a conquista na correria, que é chegar no nível 50. Essas foram as 8 conquistas que eu peguei quando eu joguei GTA Online pela primeira vez. Nenhuma delas é difícil, todas elas são bem tranquilas. Voltando então para 2025, o golpe do juízo final é o que todo mundo tinha medo, e com razão. Mas como para fazer eles a gente precisava de 4 pessoas, enquanto um acabava chegando tarde, eu ia fazendo outras conquistas mais fáceis de se fazer. Como por exemplo, reembolso total, que é matar um ladrão que lhe roubou. É só você pedir um amigo para mandar alguém te roubar e você mata ele. É bem simples. Logo em seguida, eu fiz outra bem simples, que é batendo um fio, que é só você pedir um helicóptero de reforço pela primeira vez ligando para Merryweather. Logo em sequência, temos a conquista de lavada, que é só ir nesses pontos vermelhos do mapa e matar pelo menos 10 inimigos sem morrer. A próxima, bem tranquila, é The Midnight Club, que é só você vencer 5 corridas com qualquer carro personalizado. É bem simples. Inclusive, mano, saudades de um Midnightzinho, velho. Cê é louco, só quem jogou no Play 2 tá ligado. Aproveitando também, eu peguei de uma vez a conquista Corra como um Vento, que é só você sobreviver por um dia com a recompensa pela sua cabeça. É basicamente você pedir algum amigo seu para colocar uma recompensa pela sua cabeça e você tem que sobreviver por um dia inteiro no GTA. Não precisa ser um dia da vida real, é só um dia do GTA mesmo. Esse dia aí, acabou que não apareceu o nosso quarto jogador para fazer o golpe do juízo final, cara. Então, bom, esse dia meio que foi finalizado com essas conquistas mais fáceis de se fazer. E como todo mundo saiu, eu aproveitei para fazer uma conquista solo, cara. Bom, basicamente quando eu achava que não teria mais coletáveis, eu precisava soltar as 20 lojas espalhadas pelo GTA Online para pegar a conquista 157. Cara, sério mesmo, velho. A minha sanidade mental para esses coletáveis do GTA já tinha acabado, velho. Eu já tava com 0 de sanidade mental. Depois que eu fiz isso, foi pra menos 5. Pelo amor de Deus. Ainda bem que esse é o último, velho. De verdade, eu prometo. Esse é o último coletável do GTA V. Depois disso, eu fui atrás de algumas conquistas que precisavam fazer nas missões do apartamento, que é manda-chuva, que é investir o meu dinheiro para montar um golpe. E a segunda é, de fato, na missão final do golpe, é só você dividir os ganhos de 25% para cada um. Por algum motivo, essas duas conquistas você não consegue fazer em nenhum outro golpe, como Caio Périco ou Juízo Final, por exemplo. Elas só funcionam no apartamento. Tem que pousar hoje. Qualquer lugar. Pousar na pista aqui, mano. Tem uma pista aqui. Pousa na pista. Ah, mano, eu vou ter que ver. Ah, não, o avião pegando fogo. Eu tô todo... O cara chegou, mano. Eu vou ter que ver essa cena, cara. Eu tenho certeza que explodir, velho. Mano, acho que vai explodir, velho. Eu vou no talento, Mano, você perdeu o caminhão. Eu não tô vendo, cara. Ai, tinha uma pedra. Aqui, guys. Vem. Pior que ele conseguiu, vai. Dá cover aqui, Julião. Tô dando. Pior que agora que eu descobri que dá pra tirar com espaço, é mais fácil. Não bate no carro. Wait, what? Calma, dog. Aqui eu tô ligado. Bora, filho, bora. Tem muito helicóptero aqui perto. Meu Deus. O cara não vai entrar, não. Filha da p... Acho que o Julião tem que vir, não? Mano! Não. Mano, o avião tá pegando fogo. Não, faz tempo que ele tá pegando fogo. Guys, então Aí, entrou, vai. Não tirar esses caras aí não, velho, porque senão... Bora. Decola! Vai! Decola! Ai, cara. Ai, meu Deus, helicóptero! Meu Deus, ele tá... Decola! Vai! Mano, alguém demora. Eu acho que eu vou ter que... Vai, cara, vai! Decola!
Mano, o avião nem funciona mais, Alec. Polícia pra c... Socorro. Aê! Avião. Tá pesado o avião, mano. Mano, intancável a imagem, velho. Aê, moleque. Aí, completei a conquista. E tá tocando. Chegamos nesse ponto, todo mundo tava com medo de fazer a conquista Mastermind, porque tava chegando cada vez mais perto da gente ter que ir atrás disso. Mas faltavam algumas outras coisas mais simples, como seleção não natural, que é você completar 10 ondas de ataque no modo sobrevivência. Tem mais jeito, pô? Boa sorte. É. Caralho. Aê, mano, boa, ganhei conquista. Aê, peguei uma conquista. Dá 30 mil isso aqui, cara? Vamos fazer mais, né? Não vale tanto tempo, não. Ou Ficou meia hora aqui, mano. Não compensa. Né? Passageiro barra motorista, que é vencer uma corrida como copiloto e vencer uma corrida sendo o piloto no modo rally. Olha o carro como reduz. Boa. Hã? Tá segundo lugar. Aê, Apex. peguei a conquista. É. Nossa, mais uma. É, que tinha dado Essas duas conquistas você precisa fazer para conseguir a conquista número 1. Essa conquista tem uma lista bem grande de modos de jogo que você tem que ficar em primeiro lugar. E algumas delas, como mata-mata em equipe, você precisa de 4 jogadores. E como os 4 da minha equipe queriam platinar o jogo, todo mundo precisava ganhar tudo. Ou seja, isso demorou um pouco, cara. Pô, pior que depois o Julião vai ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Ah, Mas aí depois a gente só vai no mata-mata mesmo, né? isso. Só bota o mata-mata mesmo. é. Ah, que eu não tô muito lugar pra fazer isso agora, não. Eu faço depois muito suave. É que se eu não pegar agora, eu não sei mais o que fazer pra... Ah, peguei, mano. A próxima conquista é Aproveite Sua Estadia, que você precisa participar de tudo que Los Santos tem a oferecer. Essa é bem mais tranquila do que a conquista número 1, mas a lista também é um pouco grande, como vencer uma partida de golfe, uma partida de dados, comprar roupas, fazer tatuagens e etc. Ganhei? Aí, peguei. Chegamos a um ponto que não dava mais para fugir, fazer o maldito golpe do juízo final. Como a gente nunca tinha feito ele, a gente jogou pela primeira vez só para ver em que merda a gente se meteu. Esse golpe ao todo são 3 atos separados em 29 missões no total. Completando o golpe todo pela primeira vez, ao longo dele vem uma chuva de conquistas. A primeira é Primeiros Passos, que é preparar o golpe do juízo final. Completando o primeiro ato, a gente consegue os vazamentos de dados, completando o segundo ato, a gente consegue o problema de Bogdan. Beleza. Dá uma estabilizadinha. Ah, até que essa missão não é difícil não, mano. Eu achei mais fácil do que a primeira, papo reto. Que tem aquela mira termômetro, um termômetro térmico. Termômetro, mano. Não sei mais falar português. E, terminando, o terceiro ato vem mais 2 conquistas, que é o cenário do juízo final e o mundo merece ser salvo. É que esse bagulho de equipar colete no modo é bom. Sim. Salva vivos. Aqui vai ter um Juggernaut, cuidado. E morreu. Ah, mano, é possível. Não. Ih, tem 2 Juggernaut, tem 2 Juggernaut. Mira, o cara é um pouquinho de aço, mano. Ah, é. Acho que por cima não tá uma bola. É. Cara. Abre muito. Tá na frente, tá na frente. E morreu. Ah, mano. O cara tinha a visão minha e eu não tinha a visão dele, velho. Nossa, fazer isso aqui no difícil, hein, guys, vai ser uma delícia, hein.
Já baixa um hack aí de... Licença leva, licença Só leva. frente, só frente, só frente. Que pa... E morreu. Ah, apareceu 500 maluco, velho. Ai, mano. Tadinho, ele ficou todo perdido, mano. Na sua frente. Ai, e morreu. Ele foi, mano, tava na frente dele, aí ele virou de costas, aí apareceu um cara na frente dele também, nas costas, do lado. O moleque sanduicharam o bicho de bala. Essas 5 conquistas são bem simples, nada demais, é só você jogar o golpe do juízo final do início ao fim. Mas vocês já perceberam o caos que foi essas missões, foi algo bem sofrido e ainda faltavam as 2 conquistas mais difíceis desse modo. Eu acabei pegando a conquista Condecorado, que é você ganhar 30 prêmios de platina dessa lista aí. Aqui ó, eu tenho que conseguir 30 prêmios de platina aqui ó. Enquanto eu tava indo atrás dessas medalhas aí pra conseguir a conquista e aproveitando também pra fazer algumas missões pra ganhar dinheiro, isso acabou acontecendo, cara. Sério. Nem nem fodendo. Concluída. Ai, mano, nunca critiquei, cara. Olha esse bagulho, velho. Não, isso foi muito Opa, peguei o bagulho de 30 platinas. Enquanto eu esperava os outros entrarem para fazer o golpe do juízo final, eu fui atrás de outra conquista simples, que é parte do comando. Foi bem tranquilo, é só você terminar um serviço com um amigo seu que faz parte do mesmo comando. Saque fácil. Essa aqui você precisa completar o primeiro e o último golpe do apartamento. Se algum amigo seu já fez todas as missões do apartamento, é só fazer a primeira e a última, que foi o meu caso. Mas se ninguém completou todas as missões, ainda seria um problema, pois você teria que fazer todas as missões. Infelizmente, enquanto eu estava editando aqui, eu percebi que a gravação inteira dessa parte foi corrompida. Essa gravação é que eu pego as conquistas, parte do comando e saque fácil, que é uma pena muito grande, porque tinha vários momentos bons nessa parte. Mas, bom, fazer o que, né? Vídeo que segue. Eu vou me certificar de usar um programa melhor da próxima vez. Isso aqui é uma porcaria! Enquanto eu jogava o jogo, eu já sabia que tinha uma conquista que você precisava jogar o GTA em primeira pessoa por 15 horas. Essa conquista foi bem tranquila de se fazer, cara. Eu só basicamente deixava o meu PC ligado à noite em primeira pessoa, aí ficar no modo offline mesmo, e com o tempo eu acabei conseguindo a conquista Uma Nova Perspectiva. Nesse ponto aqui, faltava somente mais 6 conquistas, e enquanto eu esperava o pessoal para jogar, eu ia fazendo a conquista das 70 medalhas de ouro, nas missões da história, que eu acabei esquecendo. Pois é, tinha mais uma conquista online. Mas aqui é bem tranquilo. O que eu fiz foi procurar na internet uma lista das 70 melhores missões para conseguir mais facilmente. Eu achava que essa conquista seria mais difícil, mas até que eu não demorei muito. Eu já tinha pegado algumas medalhas de ouro enquanto eu gerava o GTA. O último gold, mano. Nossa, mano, me dá. Dá essa medalhinha, vai. Sério mesmo, como que isso demora, cara? Como que é irritante. Isso quando você não falha a missão. Ai, finalmente. Ganhei 70 medalhas de ouro. Enquanto eu e TH chegávamos mais cedo da vida do CLT, fomos atrás de uma conquista que precisava somente de 2 pessoas. Essa conquista em questão é a Cérebro da Operação, que para fazer ela você precisa conseguir 25 medalhas de platina nas missões. E por algum motivo só funcionava nas missões do apartamento. As platinas que você pegava no golpe do juízo final ou em outros golpes não funcionava, pelo menos pra gente. Então o que a gente fazia era todo dia fazer a primeira missão do apartamento, que é o golpe do Flicker. Então, todo santo dia a gente fazia 3. Eu fazia 3 para mim e ele fazia 3 para ele. Fazendo 25 vezes isso, a gente consegue a conquista. É louco. Você conseguiu abrir, Julião? Ai, peguei a conquista. Pegou? Tá. Acabou. Agora é só ato final. Agora não dava mais para fugir, faltavam 2 conquistas mais difíceis do juízo final. E aqui a gente comete um erro, a gente foi atrás primeiro da conquista elitista, o que foi um problema muito grande, porque para fazê-la a gente precisa fazer o desafio de elite nas missões finais de cada ato. Sendo que fazendo a conquista Mastermind, que é a última no caso, a gente acaba pegando esses desafios eventualmente. Então a gente perdeu um tempo gigantesco aqui, sério, foi muito tempo mesmo, mas pegando os 3 desafios em cada ato,
ato, a gente consegue a conquista elitista. Tem como pular, né, mano? Concordo. Aí, dedo cruzado, guys. Dedo cruzado como assim, bronze. Como assim, bronze? Vamos lá. Porque como não teve... Vamos ver o que é desafio de elite. Aí, ó, o tempo foi. Aí, ó. 87. Ok, tá. Aí. Ninguém morre. Vou morrer, mano. Coisa linda. Pô, agora eu posso falar uma curiosidade, velho. Aham. Primeira vez que eu pego um desafio de elite, qualquer coisa desse jogo. Sempre dá alguma merda quando eu faço um roubo. E sempre é morrer alguém, né? Mano, no geral, a gente ia fazer o desafio de elite do ato 2. Só que alguém passou atropelando o NPC. Zerou todas as músicas? Zerou todos. O que aconteceu? Julião do céu. Ai, eu vou esse cara, velho. O que aconteceu, cara? O cara jogou o carro com tudo em cima da do NPC, velho. Pô, não é possível uma coisa dessa, mano. Depois de muito bate-boca. Não é possível que a gente vai perder pro cara disso, cara. Não vamos, mano, não vamos. Meu Deus do céu. Ai, tira como cagar, velho. Mano, não, por favor não, mano. Por favor não. Ai, cara. Ih, olha lá, não foi pelo tempo. 1% de dano. Ah, mano, 15,24, cara. Como a gente fracassou 2 vezes na tentativa de pegar o elitista no ato 2, a gente resolveu deixar um pouco isso de lado e tentar o elitista no ato 3, que seria a missão mais difícil. E, bom, aconteceu alguns problemas também. Tem que ir pro outro lado, não tem? Eu tô sem você, velho. Tem inimigo aqui. Eu caí lá de cima, moleque. Ah, mano. Vamos dormir, guys. Ah, mano. Ai. Mano, esse controle é uma Pera aí, Mas não vai ver na minha sensação. Caralho, coisa. Nossa, eu quase mercenário. morri, mano. Lógico que vem. Calma lá. Você acha que a Bandai é mais capaz que... Tá, reset. O que aconteceu? Esse cara não apareceu no mapa? O dia que você quiser, mano. Ah, mano, mano, caí. Alô? Caiu não. Conexão com o host da sessão foi perdida, não foi possível terminar. E o TL Online será encerrado. Nossa. Pô, só foi falar que era por causa da internet, velho. Mano, já volto. Quase morri, mano. Eu também quase morri. Ah, velho. Não é possível, mano. Ah, mano. Vai, tira esse cabo. Ai, 3h28 da manhã. Ai, mano, mano, se o headshot não deu sério, velho, eu vou de janela demais, velho. eu vou tirar nela. Eu de volta. Eu vou de peixinho aqui da minha casa mesmo. Ai, mano, sério, eu tô com muito dedo cruzado. Tá, Foi. Um foi. tá. Legal. Headshot. Zero hack. Verdade, tinha isso, né? Tinha essa p... Nossa, tá suave. Boa. 30, mano. Foi pra Nossa, boa, mas falta... Ganhei 50 mil a mais pra fazer o desafio de elite. Obrigado, em jogo. Porra! que... Todo esse sacrifício pra ganhar 50 toda mil. a sanidade perdida. É isso, guys, se faltar tudo isso que é rapidinho, depois começa a tortura de verdade. Mano, mas tipo... E enquanto eu fazia essa tortura de desafio de elite, eu acabei conseguindo pegar a conquista acima da lei, que é de chegar ao level 100 no GTA Online. Não, o TH já chegou aqui com um vigilantezinho, filho. Só cuidado pra não me explodir. Nossa, cara, nossa, mas eu não sei como eu não explodi, tá? Eu não sei como eu não explodi. Tá, sei. Eu só não sei, mano. Opa, cheguei no level 100. Aê! Acho que dá, mano. 13h44. Vocês querem resetar, mano? Que se não der, vai ter que fazer vamos preliminar tudo. tentar, mano. Acho que dá. Ai! Você já prepara. Não, tô bem dando não, qual é? Cara, eu não tô mudando, mano, cara bom.
Eu não tomei dano. 14 não tomei minutos, dano. 14 minutos. Aê, caiu minha conquista aqui, O meu não. Caiu. Caiu. Agora O meu não caiu. Você completou os 3 desafios de elite da atualização. O meu não caiu, eu já tô triste. Como assim? Como assim? O de vocês caiu, o meu não caiu. Ai, o meu caiu, graças a O meu Deus. caiu, mano. Graças a Deus caiu, mano. É. Rapaziada, eu tô aqui no meu complexo, como vocês podem ver. É onde a gente faz aí as missões do juízo final. E como vocês podem ver aqui, faltam somente 3 conquistas, né? E pela grana que eu tenho aqui agora, eu acredito que eu vou conseguir aí fazer a maioria das coisas. Comprei o Hydra, já comprei o Insurgents, já comprei várias outras coisas. Pelas contas que eu fiz, eu não preciso mais de muito para poder fazer aqui essa conquista, né? De gastar 8 milhões em veículos, incluindo na atualização de os golpes, né? Você pode ver aqui em cima, são todos esses veículos aqui. Então eu vou comprar esse Insurgency aqui que custa 675 mil e vamos ver se a conquista vai popar. Aí, é isso. Conquista popada. E agora vamos para mais uma conquista. Ver como é que funciona isso aqui, eu não tenho ideia, eu nunca usei. Ver aqui quem que vai ser o escolhido, mano. Eu vou fechar o olho e vou escolher um aleatório. O Guilherme. Ih, Guilherme SL. É isso. Foi mal, Guilherme. Foi só pra pegar uma conquista, cara. Como vocês viram aí, agora falta somente a conquista Mastermind para ser feita e a gente finalmente finalizar esse 100%. Mas por que essa conquista é tão difícil, cara? E em vários guias que eu vejo na Steam ou até em outros lugares eu vejo que as pessoas têm quase o 100% e falta somente essa conquista, e às vezes outras pessoas também faltam essa e a elitista, que você precisa pegar no mesmo golpe do juízo final, né? Cara, essa conquista é no mínimo de filho da cara, não tem outro jeito que eu possa falar sobre ela, mas o que você precisa fazer para obter ela exatamente é preciso fazer todas as 29 missões do juízo final sem morrer e com a mesma equipe, do início ao fim, na dificuldade mais alta. Morreu, resetou, simples assim. Aí você se pergunta, ah, mas é de boa de fazer isso uma vez, dá um trabalhinho ali, mas é tranquilo até. O problema é que para pegar essa conquista você precisa fazer isso com uma equipe de 4 jogadores, depois com uma equipe de 3 e por fim com 2 jogadores. Sério, isso foi um inferno de difícil. Definitivamente foi a conquista que eu mais gastei meu tempo para fazer. Foi pelo menos 70 horas para fazer todas as conquistas relacionadas ao juízo final. Pelo menos metade dessas horas foi para completar a bendita conquista do Mastermind, cara. Mas aqui tem um pulo do gato. Lembra que eu falei que se você morrer você tem que começar tudo de novo? Bom, não é bem assim. Tem um truque para não precisar resetar tudo e começar tudo de novo. Imagina, você tá na última missão, alguém morre e você tem que começar tudo de novo desde o ato 1 novamente. Se fosse desse jeito, eu confesso que eu já teria desistido. Mas aí você pode até falar que eu tô cheatando. E eu te digo uma coisa, julgue o jogo e não a mim. Eu só estou usando uma forma de deixar isso mais fácil. E não é nenhum programa de terceiros nem nada, isso tá dentro do próprio jogo. E essa missão já tem alguns anos e a Rockstar simplesmente não atualizou o jogo para remover esse bug. Para fazer esse truque é bem tranquilo. Assim que alguém morrer, é só todo mundo puxar o cabo da internet. No console eu acho que é só desligar o console, mas não sei direito, eu fiz isso no PC. Então caso você vai fazer isso no console, dá uma pesquisadinha primeiro. O problema desse método é que às vezes não funciona. Então se não resetar para alguém, você tem que jogar tudo desde o início. Afinal, todo mundo do meu time queria a conquista. Aí com 4 e 3 jogadores tinha uma pequena chance de não funcionar. E aí vinha o Rage junto. Aonde a gente teve que resetar mais foi com 4 jogadores, porque a gente ainda estava pegando o jeito da missão. Com sorte, com 3 jogadores e com 2, não precisamos resetar muito, principalmente com 2 jogadores. Resetamos só no primeiro ato com uma missão bugada que vocês vão ver pela frente. Eu falei, pô, vou assistir South Park inteiro. Que isso? Dá certo. Ah, eu comecei... Puxa o cabo, puxa o cabo, puxa o cabo. Mano, pior que o meu foi reiniciado, mano. Mano, calma aí que eu buguei. Sério? O que aconteceu? O meu foi reiniciado, mano. Ai, mano, o que aconteceu com o TH, velho? Como é que ele morreu?
Mano, Não, foi o Vini. o Akula tá com um míssil, velho. Isso nunca tinha me acontecido antes, tá ligado? Ele nunca atirou. Puta, Ele mas só... pior que reiniciou. O meu progresso reiniciou, mano. Caralho, Convidou todo eu vou mundo, ter que convidou ficar todo jogando. mundo. Aqui não Vamos chegou, não. Cara, Meu qual que é a brisa desse jogo, cara? Tá mostrando convidados 3, mano. Um pouco dessa Foi porra. reiniciado. O golpe do juízo final, seu progresso do desafio Mestre do Kimi 4 foi Não, reiniciado. tá bugado. Tá? Ah, eu não vou correr esse risco não, mano. Calma aí, calma. Calma, Olha tô o entrando bagulho lá. aqui no prêmio. Eu só vou ver o passo do Valorant. Mostra ele. Foi reiniciar, o meu reiniciou. Ah, puxa o cabo aí. Ai, mas por que, Por que mano? reiniciou? Mas por que reiniciou? Vai pro jogo porque. Um vai de Insurgency, né? Pô, mas essa missão aqui é só explodir todo mundo, pô. Não, essa missão aqui é o que o cara fala lá que pode tomar hit kill mesmo dentro de... Ei, eu vou morrer. Puxa o cabo. Meu Deus. Ah, quase ia ser cinema. Ia Ia ser cinema. Ia ser cinema. O mestre do crime aí, ó. Ai, vamos nessa. 4.537.500. Ah, Cara, deu uma eu graninha já- legal. Legal, eu já Deu uma cheguei a tinha graninha. ganhado 400 mil, velho. Foi 4 milhões? Foi 4 milhões, pô. Eu vi 400 mil. Não, foi 4 milhões, pô. É 4 milhões pra cada um, pô. Com isso, a gente terminou a tortura de fazer isso com 4 jogadores. Agora faltava apenas repetir isso tudo de novo com 3 e 2 jogadores. Ai, vou morrer. Toma um bagulho. Não deu. Puta, tira. Não enxergo ninguém aqui. Tá. Tira. Pega essa fruta daí que eu pego de Meu reiniciou também. Por isso que eu não tava aparecendo mais, mano. Quando a gente Que entrou no jogo bagulho- de merda, cara. Por que ele aparece que tá todos os prêmios quando abre o bagulho sai, véi? Pior que o meu bagulho não resetou, velho. Mas não é assim. E agora começam os problemas com essa missão stealth. Basicamente, essa missão você precisa pousar o helicóptero no heliport. E, bom, depois fazer uma parte ali em stealth até chegar o momento em que você precisa escapar e tudo mais. Essa missão era pra ser bem tranquila, cara, mas por algum motivo tudo de ruim acontecia nessa missão. Vai ter um compilado desses momentos que aconteceram coisas ruins, principalmente com 2 jogadores. Eu tive que resetar isso várias vezes, cara. Sério, de verdade, isso foi um pesadelo. E com 3 jogadores também foram vários resets. Por algum motivo, sempre que a gente pousava o helicóptero, alertava os seguranças e tocava o alarme e a missão falhava. Eu não sei por que isso estava acontecendo e, de verdade, mano, se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários aí. Pimba. Cai. Acho que viram. Virou não. Não viram? Puxa o cabo. You need to take out the head of security to get those access codes. Looks like it'll be at the rear entrance in a few minutes, so get there Tá, quick. cuidado. Ué? Puxa o cabo aí. Isso. Bora, a gente vai conversar sobre isso. Boa. Mas vamos lá, na maciota. First up, you need to take out the head of security to get those access codes. Looks like it'll be at the rear entrance in a few minutes. Ah, não é possível isso, cara. Cara, o que acertou os... Isso aqui é o trem de pouso, cara. Com essas armas de fora? Não, essa arma da frente sempre fica. Ó, vamos esperar. First up, Ok, tem uma escada aqui, ó. Tem uma take out escadinha the head of aqui. Ah, não tem não. security to get those A escada access fica aqui, ó. codes. Looks like it'll be at the rear entrance in a few minutes, so get the... Ué, aí, Aí, é ó, isso que eu tô tá falando. Tá bugando. Uma eternidade depois. Fica. De caneco ali, ó. Os dois se abraçando. É, pô. É bromance. Quero ver o Guilherme fazer esse saque aqui, velho. Puta que pariu. Mano. Aí, ó, 3 milhões e 100 mil pra conta.
Terminando com 3 jogadores, então faltava apenas com 2 jogadores. E, bom, foi bem tranquilo. Tirando a missão do helicóptero, que bugou várias vezes de novo, assim como tinha acontecido aí com 3 jogadores que vocês viram, com 2 jogadores foi bem suave. A gente fez tudo de primeira e, bom, pegando finalmente a conquista Mastermind, cara, essa deu um trabalho absurdo, de verdade mesmo. Vou matar. Matei. Bora, você consegue fugir? Tá fugindo. A gente fez o ato 3 inteiro de primeiro, o ato 2 de primeira em tudo, velho. Foi dificinho. Ai, cara. Depois de tanto tempo, acabou. Tamo junto, cria. Agman. Nossa, cara. Demorou muito pra isso acontecer, cara. 3 meses, velho. Cara, eu realmente não imaginava que eu conseguiria um dia ter o 100% do GTA V. Demorou muito, mais até do que eu imaginava. E sobre o GTA V, eu realmente me diverti rejogando a história do jogo, e buscando o 100% do GTA Offline, que foi algo que eu realmente nunca tinha feito. E fiquei com vontade inclusive de fazer a trilogia remaster do GTA, começando pelo GTA 3, que é o único jogo da franquia que eu realmente nunca joguei. Falando sobre o online desse jogo, com exceção das conquistas do juízo final, eu e meus amigos nos divertimos bastante jogando esse jogo, principalmente eu, que tive que farmar bastante level e dinheiro nesse processo do 100%. E uma dica aqui pra vocês, no momento em que eu jogava GTA V, a Rockstar tinha lançado a versão Enhanced Edition do GTA para PC, e para quem fez o 100% é possível duplicar a platina apenas abrindo a nova versão, que pra mim foi mais do que justo, já que eu e meus amigos sofremos bastante para fazer isso. Sobre o tempo de jogo, foi aproximadamente umas 270 horas de jogo, levando em conta que eu já tinha ali por volta de umas 100 horas do game. E no mais é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, por favor, se inscrevam no canal e deixem um like. E comenta aí qual é o próximo jogo que vocês gostariam que eu fizesse o 100%. Atualmente eu estou jogando 3 jogos: Overcooked 2 com os amigos, Assassin's Creed Shadows e Sleeping Dogs. Eu pretendo lançar todos os vídeos aqui no canal, então me digam aí qual vocês querem primeiro. É isso. Até a próxima.